conseguia ficar sozinha e isso me deprimia mais ainda, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente e o caminhão de gás está passando. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim tratar de um assunto super sério e delicado com vocês, mas eu achei super importante trazer esse vídeo, porque muitas pessoas sofrem com a depressão e eu sofri também por um bom tempo, mas eu vim aqui para poder contar a minha experiência para vocês e ajudá-los de alguma forma, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui, então só para eu não me perder, eu vou ficar olhando as minhas anotações aqui, porque eu falo muito e se eu falar muito, esse vídeo vai ficar muito longo. E eu sei que muita gente não gosta de vídeo longo, então eu vou tentar ser o mais prática possível, mas eu preciso contar algumas coisas nos detalhes pra vocês, tá? Bom, primeiro eu vou contar resumidamente o que aconteceu, porque eu tive depressão, como foi e tal. Eu sou uma pessoa que me cobra muito, isso desde sempre. E a minha família tem essa característica de muita cobrança, sabe? De você ser sempre o melhor que você puder, você fazer o melhor pelos outros, você se importar com a opinião dos outros, enfim. Então eu cresci nessa atmosfera de preocupação, de autocobrança e tudo mais. E com 18 anos eu tive um problema, eu perdi minha avó paterna. No ano seguinte eu perdi meu tio, um tio super novo meu, e eu nunca tinha lidado tão perto assim com a morte. Nunca ninguém perto de mim tinha morrido. E eu comecei a ter agorafobia, que eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição pra vocês contando. E a agorafobia foi me fechando, eu me tornei uma pessoa com muitos problemas psicológicos, eu não ficava sozinha, eu não saía de casa sozinha sem passar mal, eu passava mal dentro de casa, fora de casa, não tomava banho sozinha, não fazia nada sozinha, nada, sempre tinha que ter alguém comigo. E no vídeo da agorafobia eu explico um pouco mais sobre essa parte pra vocês. Então, além de eu não saber como lidar com as minhas emoções, eu me cobrava muito de ser uma pessoa perfeita. Eu fazia a faculdade de nutrição na época e eu não gostava do curso. Eu acabei me decepcionando muito porque eu achei que era uma coisa e na verdade era outra. E meu pai pagava a faculdade pra mim, então na época eu trabalhava, claro, mas eu não tinha condições de pagar uma faculdade tão cara assim, que era onde eu fazia. Pra quem não sabe, eu fazia na São Camilo aqui em São Paulo. E eu decidi que eu queria sair, mas sabe quando você tá tão desgostosa de uma coisa que você tenta levar um pouco mais? Então assim, juntou problema familiar, eu tava com muitos problemas psicológicos, eu tava engordando, então assim, eu engordei muitos quilos ao longo da minha depressão, engordei muito mesmo porque eu descontava todas as minhas coisas na comida, todos os meus medos, frustrações, decepções, tudo eu descontava na comida. Eu queria comer fast food, queria comer pizza, queria comer chocolate o tempo inteiro. Então, assim, essa foi a minha depressão. Eu não queria sair de casa, porque eu não conseguia. Não é que eu não queria ver as pessoas, igual algumas pessoas têm. Mas eu não conseguia, porque eu passava mal. Eu sentia muita tontura, sentia calafrio, sentia falta de ar a todo momento, porque eu achava que iria acontecer alguma coisa comigo, que eu ia morrer, que eu ia... do nada alguém na minha família morrer, porque eu não sabia lidar com isso. Então minha depressão, ela incluiu muitas coisas e eu acabei descontando tudo na comida e eu engordei 30 quilos em 2 anos. Como vocês já sabem, pra quem não sabe, foi isso aí. E por não conseguir ficar sozinha, não conseguir dormir sozinha, não conseguir sair sozinha sem passar mal, eu comecei a ficar muito triste, muito deprimida também, porque eu sempre gostei muito de ter a minha individualidade, sabe? Eu gostava muito antes de ficar sozinha em casa, então quando todo mundo saía, era o meu momento, sabe? Era a minha vez de ficar comigo mesma, de assistir meus seriados, de ouvir minhas músicas no último volume e tal. E quando eu tava passando pela depressão, eu não podia fazer isso, eu não conseguia, porque eu sempre precisava ter alguém comigo. Então isso me deixava mais depressiva ainda. Eu ficava, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Por que isso tá acontecendo comigo, justamente comigo? Eu que amava ficar sozinha, eu que amava ficar em casa de boa, com as pernas pro alto, sem ninguém me incomodar. Agora eu não consigo nem ir no banheiro sozinha. Então isso acabou intensificando muito mais a minha depressão e tudo de todos os lados acabava me deixando mais depressiva a cada dia. Eu fiquei numa fase muito crítica por uns 2 anos e meio aproximadamente. Então imagina você por 2 anos não conseguindo ficar sozinha, você por 2 anos comendo desinvestadamente porque você queria
descontar tudo na comida. Então eu fiquei assim, ruim mesmo por uns 2 anos e meio. E foi uma fase muito difícil da minha vida. Era inacreditável você acordar e dormir com medo de si mesmo, sabe? De ficar sozinho consigo mesmo, de ser dependente de outras pessoas todo o tempo, entendeu? É horrível, gente. Eu não desejo isso pra ninguém no mundo, porque é um sentimento muito estranho, é uma coisa que é além de você, sabe? Você não se controla, você não controla as suas emoções, você não controla a sua cabeça. É uma coisa bizarra e que é mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas do mundo têm depressão e muita gente ainda tem preconceito com isso, acha que é frescura, acha que a pessoa tá querendo se aparecer. E isso só piora a pessoa também, porque a pessoa fica, putz, eu não tô querendo me aparecer, eu só quero melhorar, eu só quero me livrar disso. Então é bem complicado. A minha maior dificuldade durante o tempo que eu fiquei em depressão foi em aceitar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Eu não tenho histórico de depressão na minha família, então não é aquela família que já tem o pai, a mãe, todo mundo depressivo, sabe? Igual acontece em alguns casos. Eu não tinha histórico, então minha família não sabia lidar com isso. Eles não sabiam lidar com essa minha fase. Apesar de me apoiarem muito, às vezes quando eles estavam muito estressados ou bravos pelas coisas que eu estava fazendo ou deixando de fazer, as palavras acabavam saindo e não eram palavras boas, assim, sabe? Então a minha maior dificuldade era de entender por que aquilo estava acontecendo comigo, aceitar que eu estava passando por aquilo e entender como eu reverteria toda aquela situação. Mas eu não entendia, então eu ficava, meu Deus, por que eu? Porque agora eu só tenho, na época eu tinha 18, por isso eu tenho 18 anos, o que tá acontecendo isso comigo? Eu não consigo ficar sozinha, eu não consigo fazer mais nada que uma pessoa normal faz. Por quê? Por quê? Eu ficava nesse porquê constante assim na minha cabeça, e isso só me piorava. Toda vez que eu pensava que eu tinha um problema, o problema se intensificava mais ainda, eu ficava com mais medo, eu ficava mais depressiva, eu ficava mais chateada comigo mesma, então as coisas só pioravam. Como eu fiquei com isso por muito tempo, as coisas vão se intensificando. Começou um pouco fraco, aí foi ficando pior, aí foi ficando pior, aí foi ficando pior, aí foi ficando pior. E eu comecei a ter problemas de pegar metrô, por exemplo, que era uma coisa que eu tinha que fazer todos os dias. Eu tava no trabalho, eu passava mal, então eu tinha que ir embora pra casa, eu tinha que ir pro hospital, porque eu tinha taquicardia, eu tinha falta de ar, parecia que eu ia cair dura em qualquer lugar. Aí eu comecei a ter isso na rua, enquanto eu estava andando na rua. Então eu falei, mãe, eu preciso de ajuda psicológica, não dá mais, eu preciso. Aí a gente marcou, consegui uma psicóloga muito boa, gente. A melhor psicóloga foi enviada por Deus, assim. Porque era uma pessoa super sensata, uma pessoa que entende você, sabe? Aí eu comecei a fazer com ela pelo meu convênio mesmo. E aí eu fui na psicóloga por um bom tempo. E logo na primeira consulta da psicóloga, ela falou assim pra mim, Tamires, você precisa ir no psiquiatra, porque você tá tendo sintomas físicos, não é só mais o seu psicológico que tá afetado. Então, por eu ter sensação de desmaio, eu não consegui fazer muitas coisas que eu tinha, meu corpo respondia, eu tive que ir no psiquiatra. Então, eu atrelei psicólogo com psiquiatra, eu tomo remédio até hoje. Já tenho 1 ano e 3 meses de tratamento, mais ou menos. Agora eu estou na fase de desmame, que é a fase que você começa a diminuir a dose para você poder parar, sabe? Então, assim, eu tomo um remédio chamado Reconter, eu comecei com de 20 miligramas, aí eu fui pro de 10, e agora eu tô cortando de 10 para tomar de 5, porque não existe a caixinha de 5. Mas eu comecei com Reconter de 20, se eu não me engano, eu vou deixar aqui pra vocês escrito, porque eu não lembro se é 20 ou 30, agora eu fiquei meio confusa, mas acho que é 20. E eu tomei ele desde o início, ele me fez passar muito mal. No início eu sentia, nossa, parecia que eu ia morrer, gente, tipo, era uma coisa horrível, eu sentia muita tontura, muito sono, mas isso é até o seu corpo se acostumar. Eu fiquei 1 semana assim, mais ou menos, e aí depois meu corpo começou a acostumar e tal, e hoje, assim, ele me ajudou muito. Mas o que mais me ajudou foi o psicológico, foi eu ter ido na psicóloga e começar a entender como são as coisas da minha vida, por que eu me cobro tanto, por que eu estava passando por aquilo. Então a psicóloga foi essencial pra mim. Eu jamais conseguiria sozinha evoluir o tanto que eu evoluí com o tratamento psicológico,
Porque você fica tão fechada na doença, você fica tão fechada na depressão, que você não vê saída. Você não vê que aquilo vai passar, parece que aquilo vai ser eterno, que você não tinha ontem, mas que você vai ter pra sempre. Então você ter uma ajuda psicológica te ajuda a enxergar os caminhos e como você vai se curar, como você vai melhorar. Só que eu precisei além disso, eu precisei ir no psiquiatra e não tive preconceito nenhum. Tomei o remédio, tomo até hoje e estou, graças a Deus, finalizando o tratamento. Então, isso foi super importante, todo esse tratamento pra mim. E eu fiz tudo pelo convênio, tá, gente? Eu não paguei particular, porque eu tinha convênio já na época. Mas se você tá passando por isso, eu te aconselho a fazer um convênio que tenha um psicólogo disponível, porque alguns convênios não tem ainda, infelizmente. Mas faça um convênio, nem se for básico. O meu é o básico do básico, mas tem o psicólogo, tem o psiquiatra, então é muito importante porque você vai precisar ter uma frequência nesses médicos, não é ir uma vez e tô curada, entendeu? Então faça um convênio se você tiver condições. Se não, existe tratamento pelo SUS. Eu sei que tem psicólogo, tem psiquiatra. Um conhecido meu, eu já ia falar que ele é meu, mas eu não posso, porque eu não quero expor essa pessoa aqui. Eu conheço uma pessoa que fez o tratamento todo pelo SUS e deu super certo, mas eu já tinha convênio, então eu fiz pelo convênio mesmo. Mas eu acho que pagar particular é bem pesado, então se você não tiver convênio, se você tiver interesse de fazer um convênio, faça. Pode ser do básico mesmo, não precisa ser do top, porque eu tenho o básico e consegui. Mas se você quiser fazer pelo SUS, que se for mais barato, se você não tiver condições, existe sim esse serviço. Então se informe no posto mais perto da sua casa, sei lá, busque informação, isso é o importante. Apesar de todos esses tratamentos, eu fiquei um bom tempo mal ainda, mesmo tomando remédio, indo na psicóloga, até o dia que eu falei assim, quer saber? Chega, eu vou tomar uma atitude de mim, sabe? Eu dentro, assim, na minha cabeça. Eu ia na psicóloga, ia no psiquiatra e continuava com medo, eu continuava passando mal, não com tanta frequência, mas ainda tinha, sabe? E como que eu realmente melhorei. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia vencer aquilo a qualquer custo, foi quando eu realmente venci. Parece meio clichê isso, mas é fato, gente. Porque assim, enquanto você tem medo de passar pelas coisas, então, por exemplo, eu tinha muito medo de passar mal no metrô. O que acontecia? Eu passava mal. Tinha muito medo de estar na rua e começar a passar mal. O que aconteceu? Eu tava na rua e passava mal sozinha. Então, quando eu falei, eu vou ficar bem, eu vou melhorar, as coisas começaram a dar certo, as coisas começaram a melhorar realmente. Então, eu pensava, eu vou sair de casa hoje, eu vou pro trabalho, eu vou pra faculdade e vai dar tudo certo. E se eu começava a sentir alguma coisa, assim, porque é meio que involuntário, sabe? Se eu começava a sentir alguma coisa, eu parava, não, eu vou respirar. Tá tudo bem comigo, eu tô passando por esse momento, mas vai dar tudo certo, tal. E começava a me tranquilizar. Parava, respirava e colocava a minha cabeça no lugar, sabe? Porque quando você começa a ter as crises, tanto de depressão quanto de qualquer outra coisa, parece que a sua mente foge, sabe? Tipo, você sai do seu corpo, você não é você. Então eu respirava pra me acalmar e ficava o mais consciente possível. Deixava o meu emocional um pouco de lado, o mais de lado que eu conseguia, sabe? E aí foi assim, controlando mais a minha mente eu mesma. Isso demora um tempo, assim, pra você conseguir realmente se controlar, mas pratiquem, porque foi assim que eu consegui, até hoje, assim, às vezes eu tô nervosa, tô naquele dia estressado, aí eu sinto, assim, sabe, uma sensação um pouco mais ruim, assim, eu falo, calma, não é assim, as coisas estão bem, tudo vai melhorar, eu tenho capacidade de passar por isso, de enfrentar as coisas, vamos pensar numa solução. Ou esse dia vai passar, tá estressante, tá difícil, mas vai terminar, calma. Então, assim, é colocar a cabeça no lugar mesmo e ter confiança em si mesmo que você vai conseguir. No início parece impossível, mas você consegue sim. Eu consegui, muitas pessoas conseguiram, então você vai conseguir, eu tenho certeza disso, se você colocar sua cabeça no lugar e acreditar também que você consegue. E a minha vida, depois que eu realmente venci essa batalha, é uma vida normal de novo, graças a Deus. Eu estou sozinha nesse momento em casa. Às vezes eu fico um pouco assim, chateada por estar sozinha, mas é uma coisa normal, sabe? Antes eu não conseguia ficar sozinha pra nada, hoje em dia eu consigo, graças a Deus. Então é uma vida normal, uma vida ativa de novo. Eu vou pro trabalho e volto sem problema. Quando eu tava no final da faculdade, eu ia e voltava da faculdade sem problema nenhum, sem passar mal. Então assim, uma coisa que meu médico disse e eu levo pra minha vida.
a gente sempre vai ter ansiedade, a gente sempre vai ter problemas, então a gente tem que saber lidar com isso. Você ficar nervoso, você ficar ansioso, é normal, é do ser humano isso, mas isso em alta intensidade, isso em alto descontrole não faz bem. Então aprenda a lidar com as suas emoções, se acalmando, pensando qual é a melhor forma que você vai resolver aquilo. E se você não consegue sair de casa, se você não consegue... tem muitos tipos, né, gente, de reações quando a pessoa tá depressiva. Mas se você não consegue fazer qualquer coisa, calma, se trata, vai no médico, vai no psicólogo, que tudo vai ficar bem. Eu passei 2 anos e meio tendo crises todos os dias, e aí eu decidi ir ao médico e tô num tratamento já há mais de 1 ano. Então, assim, é uma coisa passo a passo, tá? Não é da noite pro dia que você vai melhorar, mas você melhora. Se você for consistente no seu tratamento, se você acreditar que vai dar certo, dá certo, gente. Leva um tempo, mas dá certo. Então hoje eu tenho uma vida normal, graças a Deus. Tenho os meus momentos de nervoso, tenho os meus momentos de ansiedade, mas nada além do comum, nada além do comum do ser humano. E a minha depressão eu venci, graças a Deus. E eu sou muito orgulhosa disso, porque muita gente se afunda na depressão e não consegue sair. Eu me afundei por um tempo, mas tive a atitude e a coragem de dar a volta por cima. Tive apoio da minha família, tive apoio do Maurício, tive apoio dos meus amigos. E se você não tem apoio, tudo bem, se apoie, sabe? Mas você tem que acreditar que você vai conseguir, porque não adianta nada o resto do mundo acreditar e você se achar fraco e você achar que não, que você é um coitadinho por estar passando por aquilo, porque isso é mais comum do que a gente pensa. Muitas pessoas no mundo passam por isso todos os dias e às vezes não tem a visão de se cuidar e de que vai melhorar, entendeu? Então, você é capaz sim de melhorar. Acredite em si mesmo, mesmo que o mundo desacredite, porque o mundo desacreditava de mim no início. Todo mundo me achava fraca, me achava que aquilo era besteira, que aquilo era frescura, quando não era. Então, hoje, tendo vencido essa batalha, eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma, eu me sinto muito feliz por ter conseguido. E a vida é outra, gente. A vida é uma vida nova agora. A gente sempre tem que agradecer pelo dia que amanheceu, porque se você tá aqui é porque você tem uma missão na Terra, seja ajudar as pessoas ou se ajudar a evoluir, enfim, isso é independente de religião, independente de qualquer coisa. Se você tá aqui, nesse momento, assistindo esse vídeo, você tinha que assistir, primeiramente. Segundo, se você tá na Terra, vivo, respirando, com saúde, é pra você estar aqui. Se você tá um pouco sem saúde, calma, que as coisas vão melhorar, entendeu? Mas se você tá aí agora, se você tá vivo, é porque você tem alguma coisa pra fazer aqui. Então não deixe que nada te pare, gente, porque a vida é muito preciosa pra gente viver com medo, viver dentro de casa trancado, viver dentro de casa se mutilando, viver dentro de casa chorando, enfim, passando por coisas psicologicamente alteradas. Enfim, passando por coisas que não são legais. Então aproveite a sua vida ao máximo que você conseguir, se aproveite também, se ame, e eu tenho certeza que você vai conseguir vencer essa batalha assim como eu consegui, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, gente. Eu tô lá todos os dias. Então, me segue no Instagram, que é o @tamiresgonçalves. Me segue no Facebook, que é facebook.com/adeusobesidade-da-Tami. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês me seguirem, me acompanharem. Eu posto diversas coisas. E clique no gostei pra mais pessoas verem esse vídeo. Porque você clicando no gostei, o YouTube divulga o vídeo e mais pessoas conhecem o meu trabalho, conhecem o que eu tô passando pra vocês e vai ajudar muito mais pessoas do que a gente imagina, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Chapa, o caminhão de gás está passando.